E aí, tudo belezinha? Hoje eu tenho falado um pouquinho do Aristóteles, né? Mas vou dar uma desfocada e eu vou falar um pouquinho do Hume, que tem o David Hume, que tem me atrapalhado um pouco esses dias aí. Mais para complicar mesmo. Não é que assim, ó, quando eu descobri alguma coisinha dele, eu já vi que tinha algo diferente ali. O Hume, ele é um dos, não é o único e nem o primeiro, e talvez ele nem usa essa palavra, né? Mas ele fala de confusão. Não a confusão essa que a gente está acostumado a fazer diariamente aí. Essa também, né? Porque você cria confusão, né? Modéstia à parte. Mas a confusão falando de fusão de ideias, né? Que as ideias se confundem, né? Se juntam. E por serem, aí é que tá o legal, né? Por serem ideias distintas que se fundem, se confunde, né? Então, a confusão, seria legal falar um monte sobre isso, mas não vai dar, né? Até porque eu não sei. Porque, por exemplo, assim, ó, fazer analogia, né? Usar coisas da natureza, como sempre se fez, né? Observações empíricas, inclusive o Hume é um empirista, né? Um dos pais do empirismo. O que ele lidava, por exemplo, ao contrário de Platão, que falava assim de um mundo que a gente não teria contato, de um mundo ideal, né? Ele falava que a gente tinha que se basear no que a gente tem de sensível, né, de perceptível no mundo. Então, é mais uma linha de pensamento bem parecida com as que que eu venho estudando, assim, que eu venho gostando, né? Muito parecido com Aristóteles, que também era empirista, né? Essa foi a quebra que teve de Platão para Aristóteles, que foi o aluno mais importante do Platão. E daí essa coisa da analogia, um exemplo que o Hume mesmo dava, que parece absurdo, mas se a gente for utilizar a lógica mesmo propriamente dita, tem lógica, tem razão nisso. Ele dizia que a gente não nada garante pra gente que o dia vai nascer amanhã. Né? Não tem isso não é uma observação dada pela lógica. Não, a gente não tem elementos para comprovar, a não ser que desde que o mundo é mundo, acontece um dia depois do outro. Né? Todo mundo vai achar que, pelo amor de Deus, se tem alguma coisa certa, é que amanhã vai ter outro dia. Segundo ele, não, né? Porque a gente não tem como prever, isso é uma previsão. Né? Tá, provavelmente né, a Terra dá volta no, no seu próprio eixo lá, vai ter a noite e vai ter o dia. Todo mundo conhece o movimento de rotação da Terra. Mas tudo pode acontecer, pode, sei lá, um asteroide colidir com a Terra, acontecer alguma coisa que não está na nossa mão, isso que ele quer dizer. Então, por mais que seja extremamente provável, né, que a chance disso acontecer é muito grande, não é uma coisa dada por ela mesma, não é uma coisa óbvia. E isso é um exemplo de várias, né? Talvez um exemplo assim grotesco, mas a gente usa isso todo dia. Sei lá, um motoboy me cortou a frente no trânsito, então eu tenho raiva de motoboy. Essas coisas, assim, a partir da nossa experiência, a gente cria uma verdade que ela como se fosse dura, assim, como se fosse algo que é verdade para todo mundo. E essa aí é a confusão, né? Que é tu apropriar uma ideia de outra coisa, né? Ou utilizar duas ideias para criar uma nova e ela tem tipo uma função de verdade, assim. Mas se a gente for se dedicar a se aprofundar,
na ideia, a dissecar essa ideia, a gente vai ver que não é tão óbvio, tão lógico assim. Outra coisa assim que é a base de talvez o mais legal de falar assim dele é a coisa da psicologia, né? Que toda essa lógica que a gente, né, a causa e efeito, tudo que a gente é acostumado, toda a linguagem faz de a gente falar coisas que são, né, racionalmente entendíveis, assim, que a gente usa também todo dia. Todo problema que a gente vai desenvolvendo, né, um processo lógico, segundo ele, sempre na fonte desse processo lógico está uma paixão. A gente explica as coisas, mas a fonte das ações, das intenções que a gente tem no dia a dia, as coisas que realmente acontecem. Então daí já vem também, teria que quase falar mais uma coisa dele, que é a impressão, né? As ideias são, tipo, que se cria uma cópia de uma ideia na cabeça da gente. Então é a impressão que a gente tem, que é uma ideia que se cria na nossa cabeça, né? É aquela, eu já falei às vezes, outras vezes também, que eu gostei muito quando eu li sobre isso, que é a imaginação, né? Aquela invenção daquela ideia, que por mais concreta que seja, eu vou ir no mercado no final do dia. Até eu ir no mercado, aquilo é só uma ideia, não aconteceu, por mais factível que seja, ela é só uma ideia. E isso é para tudo na vida que a gente faz assim, para pensar no nosso futuro, para educar os nossos filhos, para se relacionar com um colega, com um parente, com um desconhecido, para brigar, a gente cria a ideia. E então ele dizia que por trás da criação dessa ideia lógica tem uma paixão, que ele chama de paixão, mas são emoções, sentimentos, são impulsos que são da ordem assim mais da nossa vontade do que daquela questão lógica mundana assim mesmo, né? Assim, prática, cotidiana do mundo. No momento que tu estabelece uma razão para as coisas, essa lógica não é lógica, é psicológica, porque tem a tua psique envolvida naquilo ali, tem alguma coisa por trás que a gente normalmente não sabe o que é, daí daria para dizer que é inconsciente, né? Ou não, mas muitas vezes inconsciente. Então que Hume alude sobre isso, né? Sobre a psicologia, sobre o uso da lógica, mas não como uma lógica realmente assim como se uma coisa levasse a outra, mas meio que o que a gente quer que isso aconteça. A gente então como se manipularia a própria lógica. E essa fusão de ideias, ou essa confusão, ou essa impressão de uma ideia na cabeça da gente, para os empiristas vem dessa observação da natureza. Então é muito fácil a gente ver desde os primórdios lá na pré-história, né, essa coisa de tu observar o que acontece na natureza e achar que na tua psique, na tua psicologia, aquilo também é verdade. Tu matou o teu vizinho, veio uma tempestade e soterrou tua família na tua caverna. Então tu vai associar a ideia da morte do teu vizinho, a culpa daquele acontecimento, a uma punição pela perda da tua família. Esse tipo de coisa, assim, também não foi bom o exemplo, mas a gente foi fazendo isso ao longo da nossa evolução, assim, que são analogias, né? Que até dizem assim que a gente nunca vai ser suplantado pelas máquinas, se a gente não deixar, né? Porque o ser humano é um ser analógico, ele aprende e ele cria conhecimento e faz ciência através da analogia. Então, sei lá, tem, por exemplo, toda essa questão experimental, né? Então, tu faz a experiência com o camundongo porque se descobriu que o comportamento em relação a estímulo e recompensa do camundongo é similar ao do homem. Então, analogicamente, a gente pode pesquisar em camundongo e depois, provavelmente, transpor esse comportamento como sendo um comportamento normal do humano. Esse tipo de coisa. Então, são sempre aproximações, né, que a gente vai produzindo ciência no sentido de conhecimento
ao longo do mundo. E isso sempre vem com essa forma, dessa impressão de uma ideia na cabeça, né? Que é essa história do Hume aí. E tem margem de erro para bastante coisa, né? É só a gente se apropriar de alguma ideia que aparentemente ela é falseável, né? O contrário dela não seria possível, e lá pelas cansadas vai aparecer alguém falando uma coisa diferente. Isso acontece toda hora. Aconteceu com ovo, aconteceu com carne, acontece e desacontece, né? Com alimentos de forma geral, o que é bom, o que não é bom, com maconha, com droga, né? A gente tá sempre refutando as coisas, assim. Então, por quê? Porque a ciência ela não é dura. No momento que a gente descobre uma coisa, a gente descobre, a gente evidencia aquela coisa, né? Destapa aquela coisa, até vir uma outra ideia que modifica tudo, toda a noção que a gente tinha daquilo. E então é legal essa teoria do Hume que levanta essas condições, assim, essas possibilidades da gente errar enquanto a gente está tendo certeza de alguma coisa. Era isso por hoje. Até mais ver.